em 1948, em uma praia isolada na Austrália. Um homem desconhecido foi encontrado sem vida, elegantemente vestido, sem sinais de violência. Sua identidade e a causa de sua morte eram um completo mistério. Nenhuma carteira, nenhum documento, apenas um bilhete escondido em seu bolso com as palavras Tamanshud, que em persa significa está terminado ou acabou. Esse bilhete foi arrancado da última página de uma rara edição de um livro de poesia chamado Rubaiyat, de Omar Khayyam. A polícia lançou um apelo nacional e, para surpresa de todos, um homem se apresentou dizendo ter encontrado o livro exato no banco de trás do seu carro, um dia antes da descoberta do corpo. Ele não fazia ideia de como o livro foi parar ali. A investigação se aprofundou. Dentro do livro, os detetives encontraram o que parecia ser um código secreto, uma série de letras indecifráveis escritas à mão. As melhores mentes da criptografia militar australiana foram chamadas, mas ninguém conseguiu decifrar a mensagem. Seria uma carta de suicídio codificada? Uma mensagem de espionagem que deu errado? As teorias se multiplicaram, cada uma mais intrigante que a outra. A Guerra Fria estava em seu auge, e a Austrália não era estranha a atividades de espionagem. A possibilidade de que o homem de Somerton fosse um espião soviético ou de alguma outra nação inimiga era levada muito a sério. A ausência de identificação e a natureza enigmática de sua morte alimentavam essa especulação. Com o passar dos meses, o caso esfriou. O homem foi enterrado, mas um busto de gesso de seu rosto foi feito, na esperança de que um dia alguém o reconhecesse. Décadas se passaram. O homem de Somerton se tornou uma lenda, um fantasma na história australiana. O caso foi reaberto e fechado várias vezes, mas as respostas continuavam fora de alcance. Quem era ele, por que estava naquela praia, e qual o significado daquela mensagem codificada? A tecnologia forense avançou, mas o corpo havia sido embalsamado com formaldeído, dificultando a extração de DNA de qualidade. Então, algo inesperado aconteceu. Uma enfermeira chamada Jessica Thompson, que trabalhava em um hospital próximo à praia na época, tornou-se uma figura central na investigação. Durante a investigação original, ela viu o busto de gesso do homem e, segundo um detetive, quase desmaiou, parecendo extremamente abalada. No entanto, ela negou conhecê-lo. Anos mais tarde, descobriu-se que ela possuía uma cópia do mesmo livro raro de poesia, o Rubaiyat, que ela havia dado a um homem chamado Alfred Boxall durante a Segunda Guerra Mundial. A polícia pensou ter resolvido o caso. O homem morto era Alfred Boxall, mas quando o encontraram vivo e saudável, com sua cópia do livro intacta, o mistério voltou à estaca zero. A frase Tamanshud não estava arrancada. O livro que Jessica deu a Boxall continha uma inscrição pessoal dela. Isso a ligava de alguma forma ao mistério, mas como? Seria o homem de Somerton um amante secreto que ela se recusava a identificar? Ou haveria uma conexão mais sombria? O nome de Jessica e sua possível ligação com o caso só se tornaram públicos muitos anos depois, após sua morte. Sua filha Kate Thompson sempre sentiu que havia um segredo na família. Ela chegou a acreditar que o homem de Somerton poderia ser seu pai biológico, o que a tornaria uma peika-chave para desvendar o quebra-cabeça genético. Os anos continuaram a passar, e o mistério persistiu, cativando gerações de detetives amadores e profissionais. Cada pequeno detalhe era examinado. As etiquetas removidas de suas roupas, os itens peculiares em sua mala, que foi encontrada em uma estação de trem dias depois, como uma tesoura afiada e um pincel de estêncil, ferramentas que poderiam ser usadas por um espião. A mala não continha nada que o identificasse, apenas roupas com as etiquetas cortadas, reforçando a ideia de que ele estava ativamente escondendo sua identidade. Cada pista parecia levar a um beco sem saída, aprofundando o enigma em vez de resolvê-lo. A história era um labirinto de perguntas sem respostas. Em 2021, após anos de petições e debates públicos, as autoridades australianas finalmente concordaram em exumar o corpo do homem de Somerton. A esperança era que os avanços modernos na tecnologia de DNA pudessem finalmente dar um nome ao homem desconhecido, e talvez uma resposta para sua morte. A exumação foi um evento midiático, reacendendo o interesse mundial pelo caso. Cientistas enfrentaram o desafio de extrair DNA utilizável de restos mortais, com mais de 70 anos, um processo extremamente delicado. E então, em 2022, veio a revelação que todos esperavam. Um pesquisador australiano chamado Derek Abbott, que dedicou anos de sua vida a este caso, em colaboração com a genealogista forense americana Colleen Fitzpatrick, anunciou ter feito uma descoberta monumental. Usando técnicas avançadas de genealogia genética e analisando fios de cabelo encontrados presos no busto de gesso do homem, eles conseguiram construir uma árvore genealógica complexa. No topo dessa árvore eles identificaram o nome, Carl Charles Webb,
Segundo a pesquisa, Carl Webb era um engenheiro elétrico e fabricante de instrumentos nascido em 1905 em Melbourne. Ele era um homem quieto, que gostava de escrever poesia e apostar em cavalos. Ele desapareceu em 1947, após se separar de sua esposa. Sua família nunca soube o que aconteceu com ele. A descoberta forneceu um nome, um rosto e uma história para o fantasma da praia de Somerton. Webb tinha uma conexão com a enfermeira Jessica Thompson. A pesquisa genealógica sugeriu que o cunhado dela se chamava Thomas Webb, o que poderia explicar a conexão familiar e por que ela reagiu de forma tão estranha ao ver o busto. Talvez ela estivesse tentando proteger a família de um escândalo. Mas mesmo com um nome, o mistério não está completamente resolvido. Por que Carl Webb estava em Adelaide? Por que ele escondeu sua identidade de forma tão meticulosa? E acima de tudo, como ele morreu? A causa da morte nunca foi determinada. As teorias mais prováveis apontam para um veneno raro e indetectável na época, ou um suicídio planejado. A mensagem codificada no livro ainda permanece um mistério. Seriam apenas rabiscos aleatórios ou uma última mensagem desesperada que nunca poderemos ler? A identificação de Carl Webb transformou o caso de uma lenda de espionagem para uma tragédia pessoal profundamente triste. Hominkill, por razões que talvez nunca saibamos, decidiu apagar sua própria existência e terminar sua vida em uma praia solitária, deixando para trás um dos enigmas mais duradouros e fascinantes do século XX. A história do Homem de Somerton, agora conhecido como Carl Webb, nos lembra que, por trás de cada grande mistério, muitas vezes existe uma história humana, complexa e comovente. E embora tenhamos encontrado seu nome, a essência de seu segredo pode ter sido levada com ele para o túmulo, para sempre terminada. Obrigado por assistir a esta incrível história. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos cheios de mistérios e fatos intrigantes. Até a próxima!